Bom, estamos aqui, então, hoje, para a nossa sessão de perguntas e respostas, sempre trazendo, né, um tema especial também, como a gente tem, já viu nas outras terças-feiras, e bem-vindo a quem estiver presente aqui. Obrigada também por quem estiver ouvindo a gravação. E, posto que no nosso tema de hoje, como foi anunciado, senti de trazer algo sobre uma frase que está presente na lição que a gente vai ver na quinta-feira, que ela fala que o nosso coração, ele sempre está onde está o nosso tesouro. Então, vamos falar um pouco sobre o que é o nosso tesouro, como que isso se aplica ao nosso modo de pensar, como que isso está por detrás de todos os nossos pensamentos. E antes da gente começar a falar exatamente sobre esse tema, nós podemos nos preparar para esse estudo, como a gente sempre tem feito, fazendo a nossa entrega da nossa mente. Então, convido vocês a só um momento aqui. Ok, de volta aqui a bateria. Convido vocês a nós fazermos juntos, como sempre temos feito, a nossa entrega do nosso propósito para esse estudo, que tem a finalidade de nos trazer aquilo que nós precisamos na prática da nossa vivência, para experienciarmos novamente a paz na mente. Então, nós colocamos à disposição do Espírito Santo a nossa mente, para que ele seja o nosso professor, ele nos guia nesse estudo. E, posto assim, nós já estamos com a mentalidade voltada para a correção, e podemos ver, então, o que Jesus fala repetidas vezes, mas especialmente nessa sessão chamada Tesouro de Deus, que a gente, como falei antes, nós vamos ver mais detalhadamente na quinta-feira, mas é ali que ele fala que o nosso coração está onde está o nosso tesouro, e isso significa que em tudo que nós fizermos aqui no mundo, ou sempre que o nosso tesouro, ou a nossa meta for voltada para as coisas do mundo, nosso coração vai estar nisso também. O que é o nosso coração? O nosso sentir, a nossa força, o nosso empenho, aquilo que nós acreditamos vai sempre ser posto onde está o nosso tesouro. Então, nós temos que nos observar para ver a quem nós realmente estamos valorizando. Qual é esse tesouro? É fato que nós vamos continuar fazendo as coisas do mundo, as coisas comportamentais, e nem sequer nos é pedido para que a gente deixe de fazer as coisas do mundo, as coisas comportamentais. Não é essa a questão. A questão é o peso ou a mentalidade com a qual nós fizemos isso. Porque se a nossa mente ela estiver voltada para as coisas do mundo, como sendo algo que ela deseja para si, ou acredita que vai melhorar o seu ser, então o tesouro está no mundo. Mas se nós fizermos as coisas do mundo sem dar a ênfase de tesouro, simplesmente fazê-las porque faz parte da projeção, porque de todo modo o mundo, ele já aconteceu, isso de qualquer maneira nós vivenciaríamos. Então, nós tiramos o foco de ser um tesouro as coisas do mundo,
Mas não as negamos, as fizemos simplesmente porque, enquanto sala de aula, enquanto aprendizes, ainda precisamos das coisas do mundo, porém, cientes que isso é apenas a funcionalidade dentro do sonho. Não é mais isso que vai nos dizer se nós vamos nos sentir em paz ou não. Perceba que há uma diferença de fazer as coisas do mundo, acreditando que é elas que vão determinar como que nós vamos nos sentir, ou fazer as coisas do mundo, porque elas fazem parte de todo modo da grande projeção do mundo, mas que o foco seja voltado para a mente, para tornar-se ciente de que nós somos os observadores, que podemos olhar ao mundo, mas que também estamos totalmente aptos a voltar a nos lembrar do nosso ser, do Cristo. Isso voltando ao Espírito Santo. Então, essa escolha de como que nós queremos ver as coisas aqui, as quais fazem parte dessas coisas físicas, comportamentais que todos nós temos, quer seja no lar, no trabalho, no estudo, nas tarefas, no individual, no coletivo, nas férias, seja onde quer que seja. As coisas daqui, elas podem ser vistas e feitas dentro de uma mentalidade de que não as estamos fazendo porque esse é o nosso ser real. Fazê-las cientes de que no comportamento é isso que foi projetado. Então, esse ser que está fazendo isso aqui não é o nosso ser real, é a imagem projetada para vivenciar isso aqui, para nós nos identificar nela. Ela foi feita pelo ego, pela crença da separação, para servir de ser o nosso ser. Porém, ela pode ser agora utilizada, essa mesma imagem, não mais para servir, para ser o nosso ser. Mas essa imagem, ela pode ser usada para termos acesso ao conteúdo da nossa mente e mudarmos a decisão na mente. Nós tomamos uma decisão na mente, que foi pela separação, por vivenciar. Nós colocamos o nosso tesouro fora do reino de Deus quando imaginamos fazer um mundo além de Deus, de valorizar algo além de Deus, mesmo que tenha sido para lhe oferecer. Mas esse ato, ou essa imaginação, dado o poder do pensamento, e nós somos pensamento de Deus, e a Deus não falta poder, portanto, a nós não falta poder, então nós, como pensamento de Deus, quando nós pensamos que fizemos um mundo separado de Deus e o imaginamos, ele automaticamente passou a aparecer, existir na nossa mente. Só que essa decisão, nós já vimos isso como que a culpa se instaurou na mente, porque quando nós nos questionamos fazendo isso, quem que nós éramos, bateu uma culpa porque esquecemos do nosso ser. E aí fugimos da mente. Ouvindo ao ego, houve o fracionamento da mente em consciências separadas, e junto com a separação da consciência na projeção para fora da mente. Então, agora, a nossa consciência individual, ela não está ciente do que se passa na mente, ou de qual é o tesouro que nós valorizamos na mente. E na mente, só há dois tesouros a valorizar. Aquele compartilhado por Deus, que o Espírito Santo nos lembra, que é o nosso ser real, ou então essa imaginação de separação. Quando nós valorizamos essa imaginação da separação, automaticamente nós damos valia à culpa que se instalou na mente e damos razão por nos fracionar em bilhões de consciências separadas e nos identificar agora, cada um, com uma dessas frações da mente, ou seja, uma consciência individual dentro de um corpo físico e psicológico.
Então, esse foi o tesouro, então, valorizado pela crença ou pela parte da mente que acreditou na crença da separação. Então, qualquer coisa buscada dentro do mundo, se isso for colocado como sendo para a nossa salvação, no sentido de que é aí que nós vamos ser felizes, ou é aí que nós vamos acabar com a culpa inconsciente, ou é aí que nós vamos nos encontrar e nos sentir bem quando tivermos alcançado isso, o nosso tesouro está na separação. E estando na separação, é impossível escapar do sofrimento, ou da culpa, ou do conflito. Porém, nós que fomos criados por Deus para alegria, propósito de Deus a nos criar, o propósito dele para nós é nós sermos felizes. E nós não podemos ser felizes buscando esse propósito fora de onde Deus o colocou. Então, a única coisa que vai restaurar para nós o estado de alegria é nós voltarmos a nossa mente novamente, ou colocar o nosso tesouro novamente na mente em Deus. Então, isso novamente repetindo, não significa que não vamos fazer as coisas dentro do mundo. Vamos cuidar dos nossos doentes, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar das nossas condições físicas e vamos cuidar das finanças, enfim, tudo o que sustenta, protege o corpo, porém sem idolatrá-los, sem tornar eles o nosso ser, a nossa realidade, apenas porque são nossos instrumentos de comunicação temporária e como tal, nós fizemos aquilo que é necessário ser feito. Então, quando nós fizemos isso com a mentalidade voltada ao Espírito Santo, nós nos tornamos dentro da mentalidade do Espírito Santo, que conhece, que olha para o nosso sonho, mas não acredita no sonho, nós nos colocamos numa condição de mentalidade no Espírito Santo que torna desnecessário as preocupações de ordem menor. O torna desnecessário as preocupações com as coisas físicas e comportamentais, e olha, não estou dizendo desnecessário fazê-las, desnecessário a preocupação para com elas. Então, ainda vamos fazê-las, e faz necessário, enquanto nós estivermos identificados de algum modo com o corpo, ainda faz necessário fazer as coisas do corpo, mas vamos fazê-lo simplesmente porque é isso que dentro da estrutura de corpo se requer que se faça, mas ciente de que essa não é a nossa realidade, que a nossa realidade é um nível acima, é a mente que está observando isso abaixo, e que agora perdoa-se por ter-se uma vez identificado com isso, e abençoa as ações do corpo, abençoa a si mesmo nos irmãos. Então, isso significa que voltando o nosso tesouro à mentalidade, nós vamos ver a nossa unicidade com os irmãos, e isso permite que nós tenhamos um foco diferente, e isso faz toda a diferença na experiência da vida. Nessa sessão que nós vamos estudar na quinta, como eu coloquei, só vou trazer aqui, e talvez até nem dê tempo na quinta, mas cabe aqui também, quando Jesus nos ensina o que é o nosso tesouro, o que é o tesouro do Pai também, para nós termos bem próximos ou bem nítidos isso. Jesus nos conta a história do filho pródigo, que todos nós já conhecemos,
E Jesus, ele traz ela aqui no capítulo 8, nessa sexta sessão, no 4, e até vou colocar aqui como Jesus a descreve. E ele nos pede que escuta a história do filho pródigo e aprende o que é o tesouro de Deus e o teu. O nosso tesouro e o de Deus é o mesmo. Esse filho de um pai amoroso deixou a sua casa e pensou que tinha dissipado tudo em troca de nada de valor, embora na época não tenha compreendido essa falta de valor. Então, todos nós sabemos a história do filho que pediu a sua herança ao pai e saindo ao mundo, gastou de maneira frívola todo o patrimônio, e enquanto ele tinha bens, ele se sentiu totalmente amparado com amigos. Quando ele se viu em falta, é que ele deu-se conta do que era a falta, e como Jesus continua aqui, ele tinha, então, não compreendia que ele perdeu as coisas, ele achava que isso era valoroso, e ele tinha vergonha de retornar para seu pai, porque pensava que o tinha ferido. Então, a relutância desse filho em voltar ao pai, que é a nossa relutância em voltar a Deus, porque, no fundo, a crença da separação fez com que sentíssemos vergonha, assim como no filho pródigo, o filho sentiu-se não mais digno de voltar ao pai. Na nossa mente há um sentimento de que nós não somos mais dignos da santidade de Deus. E, no entanto, quando veio para casa, o pai lhe deu as boas-vindas com alegria, porque o próprio filho era o tesouro do seu pai. Ele não queria nada mais. Então, o tesouro do pai, do filho pródigo, não eram os bens materiais que o filho pediu a sua parte de herança e a levou e a gastou de maneira fútil. O tesouro do pai era o próprio filho e somente isso. O pai não se importou de modo algum com as coisas sem importância, que eram as coisas, que era o patrimônio físico, o patrimônio financeiro que o filho levou. Então, quando o filho, embora cheio de culpa, retorna ao pai, e a história do filho pródigo não é uma história sobre arrependimento, é uma história do que é realmente o tesouro. Quando o filho retorna ao pai, ele descobre que pela recepção que ele teve do pai, que o tesouro do pai, o único tesouro do pai era o filho. Então, Deus não está bravo conosco por nós aparentemente termos valorizado, com a crença da separação dele, um tesouro fora da mente de Deus, mas Deus, de fato, espera pela nossa conscientização de que o nosso tesouro está com a mentalidade completa do Cristo, onde Deus nos dá tudo. Então, nós somos o próprio tesouro de Deus, e é isso que Deus aguarda pelo nosso reconhecimento. Então, o tesouro, ele é aquilo que acreditamos que tem valor para nós, e é nisso que vamos valorizar. Então, essa história do filho pródigo, ela nos mostra numa condição que, se o nosso tesouro realmente, nós precisamos ajustá-lo para o tesouro real, que é a casa do Pai, porque nós ainda somos a extensão do próprio Deus. Nós não nos separamos de Deus, e baseado em termos o tesouro em Deus, é nisso que se baseia a razão de nós perdoarmos ao mundo, perdoarmos a nós mesmos, perdoarmos ao irmão, por tudo que nós vemos no mundo. Porque as coisas que nós vemos no mundo, elas não são reais. Elas são apenas o fruto de uma imaginação projetada para fora da mente, quando essa mente, equivocadamente,
colocou o seu tesouro no nada, colocou o seu tesouro fora da mente de Deus. E esse resultado do perdão, de nós alinharmos novamente que a nossa busca, o nosso tesouro, aquilo que valorizamos, acima do comportamento, acima das coisas que o mundo nos mostra, que é voltarmos a estar cientes da unicidade com a mente de Deus e voltarmos a sentir a santidade por detrás disso, essa busca, o resultado disso é que traz de volta a consciência de Cristo à nossa mente. É assim que a jornada do retorno ao Pai termina de onde começou, de junto do Pai. Então, isso tinha hoje para colocar como nosso tesouro, e eu senti de colocar isso, porque muitas vezes nós não nos percebemos Será que ela ficou sem conexão? Ela vai entrar de novo. Ela colocou no chat que está entrando de novo. Ah, ok. Tá sem som, Ing. aqui. E Fala agora novamente. estão ouvindo? Voltou. Estão ouvindo agora? Sim, voltou. Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Tá. Desculpa, eu acho que deu uma falha aqui, mas de minha parte, o que eu tinha para colocar, eu terminei. Então, estamos agora na interação. E eu estou aberta aqui, então, para nós interagirmos aqui. E percebam que isso que eu trouxe aqui, essa é muito sutil nós nos percebermos quando estamos valorizando algo que nos fere. E todas as coisas do mundo, elas podem ser feitas, mas sem a valorização de ser o nosso ser. Então, quando nós oferecemos todas as coisas ao Espírito Santo, nós ainda fizemos todas as coisas aqui, mas elas passam também a ser instrumentos de comunicação, elas passam a ser úteis para nós voltarmos a voltar dentro da mente para a correção, para o nosso ser. Então, todas as coisas do mundo servem para serem perdoadas e liberadas do propósito de nos ferir. E aí a gente segue com leveza. Tem uma frase da Bíblia que diz assim, que nós somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, viver aqui, mas com a mentalidade, sabendo que não é a nossa realidade, mas é uma sala de aula temporária até que possamos permitir que todos os bloqueios da consciência de quem nós somos seja desfeito. Essa é a jornada. Desfazer
aquilo que está bloqueando a nossa consciência de saber que nós somos o tesouro do Pai, que nós somos o Cristo, da lembrança do Cristo. Isso nós colocamos por uma crença de separação e posterior culpa, nós colocamos muitos obstáculos, muitas coisas que obscurecem essa consciência de quem que nós somos, e o mundo por si só, ele foi feito para isso também. Mas no momento que nós voltarmos a nossa mente, a colocar o nosso tesouro nas mãos do Espírito Santo, nas coisas que vão além do mundo, o nosso coração segue automático. Isso quer dizer que ninguém precisa se preocupar em como ter esse comportamento, ou como deve agir, ou que comportamento ter, porque os comportamentos vêm automáticos dos nossos pensamentos ou do nosso coração, daquilo que nós valorizamos. E nós valorizamos aquilo que nós decidimos que tem real valor para nós. Então, voltarmos a saber que qualquer coisa que não seja de Deus é indigno de nós, porque não é digno de Deus, é pouco. Então, colocar esse tesouro no reconhecimento novamente do Cristo que nós somos, isso permite que, por inspiração ou por essa meta, tudo mais, o nosso coração vai acompanhar essa meta e o comportamento se seguirá a isso, a inspiração virá a isso, e por isso que Jesus nos convoca a sermos trabalhadores em milagres. E trabalhadores de milagres não para melhorar ou para curar o mundo que sequer existe, mas para curar a nossa mente que acredita que exista um mundo fora do reino de Deus. Então, é isso que Jesus nos conclama, e é para isso que esse curso veio, para nós aprendermos, primeiramente, a percebermos onde está o nosso tesouro. E uma vez percebido, avaliá-lo, se ele realmente é um tesouro de valor, ou se ele é, como dizia antigamente, um ouro de tolo, ou se ele é fantasia, se ele é buscar e nunca encontrar, porque só no tesouro verdadeiro de Deus há paz e alegria, e isso todos querem. Mas para isso precisamos buscar o tesouro verdadeiro, não o falso. Está aí na interação. Quem gostaria poderia colocar algo a mais, ou quiser colocar a sua percepção de como ver o seu tesouro. É uma condição mental, né, gente? Não é nada físico. É o seu alinhamento espiritual que tem a ver com quem sou eu. Sandra, por favor. Então, tudo aqui só serve para lembrar quem sou eu, né? Isso. Essa é a única questão que o mundo jamais colocou, jamais, porque o mundo não é real, mas nós colocamos, então Jesus usa magnificamente esse jamais. Então, essa colocação, quando nós nos percebemos e perguntamos quem sou eu, e o nosso tesouro também está colocado aonde nós buscamos esse quem sou eu. Se nós buscarmos através da mentalidade, da correção do Espírito Santo na mente certa, nós vamos colocar o nosso tesouro no Cristo, nas coisas de Deus. E vamos ver o nosso irmão incluso nisso. Nós o faremos por todos, pelo nosso ser íntegro, pelo Cristo que nós somos. Enquanto que, se buscarmos dentro da individualidade, ou dentro da culpa, ou dentro da crença da separação, o nosso tesouro, nós simplesmente vamos amar e buscar aquilo que sempre irá nos ferir.
Pode até trazer, aparentemente, nós podemos pensar que traz alguns momentos de leveza ou de alegria, mas porque estamos cegos e não estamos vendo que está ferindo o nosso ser. Todas as coisas que separam de Deus, que nos separam dos irmãos, ferem o nosso ser porque nos separa de nós mesmos. Por mais atraente que o mundo as coloque, por mais que o mundo as apresente numa redoma de ouro, ainda é aprisionamento para a mente. Obrigada, Sandra. A Iraci também levantou a mão. Sim, Inge. Continuando essa pergunta, ou essa colocação da Sandra, é que tudo no mundo serve para nos lembrar quem a gente é. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Eu hoje mesmo eu acordei e vi aquele céu avermelhado, lindo assim, amanhecendo o dia, e eu fiquei nesse questionamento, como é que eu olho para isso para lembrar de quem sou eu? Iraci, uma coisa importante nesse processo é nós nos habituarmos a nos elevar de nível de consciência ao olhar de volta para o mundo. De dentro do mundo, ou de dentro do campo de batalhas, nós não vamos ver a magnitude do todo. Então, no instante santo da busca dessa resposta, nós precisamos nos elevar para fora do mundo, para fora da consciência individual e vermos o todo, e aí sim, elevados disso, nós podemos observar que há um mundo surgido a partir da crença de separação de Deus, mas que tem o seu preço, porque é um mundo dual, então tudo tem o seu preço, não nos fez felizes, e é um mundo mutável, que mesmo que aparentemente tenha coisas tão lindas como o belíssimo nascer do sol, em poucos minutos essa condição já está alterada, então tudo no mundo é mutável, e no mutável não há segurança, porque não se pode confiar no mutável, mas que quando observamos isso a partir da mente ou fora do mundo, acima do campo de batalhas, sabemos também que há um lugar dentro de nós, dentro da nossa mente, que é totalmente seguro, porque tudo está uno, tudo está contido nisso, que é essa luz de Deus, que é a luz do Espírito Santo. Então, voltar por uns instantes santos, voltar a mente para a luz, pode ser um exercício de imaginação, mas não é uma imaginação vã, podemos nos unir a Jesus, ao Espírito Santo no pensamento, e nos entregar a sentir o amor de Deus, a presença da luz de Deus na nossa mente, e que a partir da nossa mente, ela venha a ser, a nossa mente venha a ser um canal para também se refletir dentro do sonho, essa luz da coração, essa luz de Deus, essa unicidade. Isso tira o peso da idolatria das coisas do mundo, sem, no entanto, nós nos sentirmos privados com isso, sem a idolatria. Bem pelo contrário, com o coração agradecido, porque essa luz que vem de dentro de nós, mas não do ser separado, ela é a nossa fortaleza, é ela que irradia sobre todas as coisas aqui do sonho, e é ela que nos permite vermos um mundo real, ou um sonho feliz aqui no mundo, porém sem o idolatrá-lo, mas já como um reflexo da nossa condição real. E é ela também que faz com que a nossa mente passe a ser guiada, ou passe a receber os testemunhos dentro do sonho aqui, de milagres, que é uma condição mental de ver o mundo não mais como um opressor a nós, não mais como a razão
de não sermos felizes, e sim a razão de sermos felizes, porque a nossa integridade está em tudo no mundo. Nós passamos a ser as coisas do mundo. Então, precisamos, sim, dar um passo ao lado, largar da consciência individual. Então, o pensamento ainda é individual, mas a consciência é de ser o todo. Conseguiu captar isso, Iraci? Mais ou menos. É aos É poucos. que a consciência individual, ela ainda é um tesouro colocado na separação, mas isso não significa que não vamos usar dela, porque é o que temos na mão. Nós só temos uma consciência individual, mas nós podemos colocá-la junto com Jesus, junto ao Espírito Santo, e aí pensar segundo as linhas de Jesus, segundo os pensamentos do Espírito Santo. Esse curso é totalmente feito nas linhas do Espírito Santo, e o que eles nos ensinam? Que por detrás de todas as coisas aparentemente separadas aqui, há uma única mente que as projetou, e essa mente torna tudo uno a si. E quando nós aceitamos como sendo nossa essa mente, que a tudo abrange, a mente ela não se fere a si mesma, nós não nos ferimos a nós mesmos. Então, até mesmo um belo pôr do sol pode nos lembrar que nós somos toda a beleza que Deus criou, apenas refletimos dentro da individualidade no formato de uma coisa física, mas que o físico não é o belo está na nossa mente, e o belo é porque os nossos pensamentos são compartilhados em Deus, porque nosso ser está em Deus. Então, não é o pôr do sol que é lindo, ele apenas nos lembrou da beleza que é o nosso ser, e essa lembrança também pode vir num dia de chuva, com nuvens carregadas, quando não vamos ver a pôr do sol. A mesma leveza. Então, é uma questão de olhar acima do campo de batalhas, não como um ser individual faltoso que precisa ter uma bela imagem para ser feliz, mas como um ser completo de Deus que precisa lembrar-se de quem é em Deus para sentir alegria, e essa alegria vai ver beleza em tudo, tanto no nascer do sol todo alaranjado, quanto numa nuvem negra, escura, ou em qualquer outra situação, vai ver a beleza, porque vai olhar além, vai ver o poder do pensamento do Filho de Deus, e vai reconhecer que esse poder vem de um único ponto de Deus, e que todos compartilhamos desse poder, e, portanto, todos fizemos parte do mesmo corpo. Ótimo, Ing, gratidão. Melhorou bastante. Bom, Muito bom. Gratidão mesmo. Isso é olhar o pôr do sol, não negá-lo, mas não idolatrá-lo. A Sandra também tinha levantado a mão, Sandra? É porque eu esqueci de tirar a mão. Estava adiante, então, ainda. Bom, pessoal, mais alguém gostaria de trazer aqui a participação? Então, essa ideia de falar do nosso tesouro, ela realmente, nós a fizemos, quer estejamos cientes ou não. Todos colocam o seu coração no seu tesouro. Por isso que faz tão importante nós nos tornarmos observadores dos nossos pensamentos, do que nós realmente valorizamos. Porque onde está o nosso tesouro, o nosso coração também estará. É isso que vamos valorizar. E o Pai valoriza o seu Filho, porque nós somos o tesouro de Deus. Nós valorizamos o nosso irmão, porque ele representa a integridade do nosso ser. Então, ele é o nosso tesouro. Tudo mais dentro do sonho serve como uma sala de aula para que voltamos a estar cientes disso, quando o nosso tesouro está voltado para a cura do Espírito Santo.
De minha parte, então, é isso. Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu vou encerrando, então, aqui a nossa gravação. Gratidão pela participação.